Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Deus já tem falado aos nossos corações, inclusive nessa canção que acabamos de cantar. Nada que é feito nesse lugar é feito sem a direção de Deus. Tudo é feito com a direção de Deus e sob a direção dele. Então ele conduz as coisas da forma como ele quer e da maneira como ele quer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você já achou aí na sua Bíblia? O texto diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, capítulo 4, a partir do verso de número 6, tá? Esqueci de falar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Queridos irmãos, ontem eu estava inclusive conversando com a irmã Fernanda, irmão André, a respeito dessa carta de Paulo. Eu me debrucei nessa carta após uma conversa com esse homem de Deus, no gabinete, acho que já tem uns 2 meses já, mais ou menos. Eu estava indo para Maringá, e ele falou umas coisas para mim, acerca de vida, acerca de ministério, que naquele dia eu saí com uma paz muito grande dentro do meu coração. Estava falando a respeito da sublime alegria de viver sob a dependência de Deus. E quando eu saí, inclusive na viagem, esse texto veio ao meu coração. De lá para cá eu me debrucei na carta de Paulo aos Filipenses, até comentei ontem com a irmã Fernanda, para a graça de Deus e por sua misericórdia, Deus tem me dado algumas mensagens nessa carta. E uma delas eu quero repartir com você nessa noite. Esse texto, essa carta de Paulo, é uma carta muito interessante. Esse homem de Deus, quando escreve essa carta, preso em Roma, aguardando o seu julgamento, né? Aguardando a sentença que viria sobre a sua vida. E mediante isso, essa carta, ela para nós, ela é uma carta muito preciosa, porque a gente vê um homem falar de paz, um homem falar a respeito que a gente não deve ser ansioso ou estar ansioso, esse homem falar de alegria, numa situação e numa circunstância como essa. E aí quando a gente olha para essa carta, a gente entende que ela é uma carta muito preciosa, não desfazendo das outras, mas é uma carta muito preciosa. Mas também é uma carta pessoal. E por que ela é uma carta pessoal? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um amor muito grande por essa igreja que estava na cidade de Filipos. Tanto é que ele começa essa carta de maneira muito, mas muito diferente como ele começa as outras cartas dele. Geralmente nas outras cartas ele começa se apresentando como o apóstolo Paulo. Nessa ele se apresenta como servo do Senhor Jesus, de maneira muito íntima, de maneira muito pessoal. E quando a gente vai olhando o restante da carta, os seus 4 capítulos, a gente percebe uma relação muito pessoal de Paulo com esta igreja. Mas também é uma carta muito atual. E por que é uma carta muito atual? Porque talvez se eu perguntasse para você nessa noite, e se você sondasse o seu coração agora, e eu perguntasse quem de vocês aqui talvez não entrou com uma preocupação para esta semana, com uma ansiedade batendo no seu coração por alguma circunstância. Não sei, eu arrisco dizer que talvez 60% ou 70% da igreja esteja pensando no que vai ser dessa semana,
ou no que vai ser da sua vida durante o restante desse ano. Inclusive o que vai ser do nosso país para o próximo ano. Então, olhando por esse aspecto, ela é uma carta muito atual. Se eu perguntar quem é que não sofre de ansiedade aqui, quem não toma prazolam, né? O sujeito já sabe até o nome do medicamento. Ou quem nunca tomou. Então isso nos leva a crer e a entender que essa carta é uma carta atual. É uma carta para as nossas vidas hoje. É uma carta que tem uma mensagem para os nossos corações, inclusive o texto que leio para vocês, com vocês nessa noite. E aí, pensando nisso, eu queria propor para mim e para você nessa noite uma dinâmica um tanto interessante. Eu queria propor para mim e para você uma conversa com o apóstolo Paulo. Vamos imaginar que não mais apóstolo Paulo, mas Paulo, fosse membro desta igreja e estivesse com os nossos irmãos ali na frente, na portaria da igreja, e apóstolo Paulo recebesse cada um de vocês, inclusive eu, na igreja, e apertou a mão de cada um de vocês, inclusive a minha. E nesse gesto de educação e de fraternidade que a gente inclusive está vivenciando hoje aqui à noite, de nos cumprimentar, de falar, porque às vezes a gente só se vê num domingo, nesse gesto, talvez eu, dependendo da sua intimidade com Paulo, né, e agora a gente vai deixar, não vamos chamá-lo de apóstolo Paulo, mas vamos chamar de Paulo, é membro da nossa igreja, né, vamos imaginar assim. Nesse gesto, eu fico imaginando Paulo ali e perguntasse para mim, para você, e aí, como é que você está, como é que está a sua vida, e de repente eu e você, como a gente tem intimidade, como nós somos irmãos da mesma comunidade cristã, como a gente vive esse ambiente, como eu disse, de fraternidade, a gente começaria a contar os nossos problemas para o apóstolo Paulo. E aí nessa de conversar com ele, dizer como é que está a nossa vida, como é que está a minha vida, como é que está a sua vida, de repente Paulo olha para mim, a gente começa a falar tudo aquilo que a gente está vivenciando, inclusive as nossas preocupações da semana, a nossa ansiedade que tem batido ao nosso coração. De repente Paulo olha para mim e fala para mim e para você da seguinte forma: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu preciso dizer uma coisa para você. Não fique inquieto, não esteja ansioso ou não permaneça ansioso com essa situação. Irmãos, e quando eu imaginando o apóstolo Paulo falando isso, eu começo a imaginar a minha resposta para ele e a sua resposta. Talvez você viraria para ele e falaria da seguinte forma: olha, Paulo, sinceramente, não ficar ansioso na minha situação é um pouco complicado. Você não sabe muito bem o que está acontecendo comigo. Você não conhece o que está acontecendo na minha casa. Paulo, eu acabei de perder o meu emprego. Paulo, eu estou com meu irmão, o meu ente querido está enfermo em casa. Está à beira da morte. E a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Paulo, eu acabei de quebrar uma empresa. Fiquei sem empresa. Paulo, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui a 2 ou 3 semanas ou daqui a um mês. Sinceramente, eu não sei como é que você olha para mim e diz para eu não ficar ansioso, não ficar inquieto com essa situação. E aí esse homem de Deus, ele olharia para mim e para você e diria da seguinte forma: olha, você precisa entender exatamente o que eu estou dizendo. Primeiro, quando você fica ansioso, quando você fica preocupado, a primeira coisa que acontece com você é que você fica numa vida dividida. Porque você, ao invés de viver hoje, ao invés de você viver a sua vida de hoje, você está preocupado com uma situação que ainda vai acontecer e sobre a qual você não tem nem controle. Controle nenhum. Então, por isso que eu estou dizendo para você e estou falando assim: não fique ansioso, não fique preocupado. E aí o apóstolo Paulo, inclusive, viraria para mim e para você e repetiria as frases do próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25 e 26, quando Jesus vai dizer:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? Seria essa a resposta do apóstolo Paulo para mim e para você. E aí, nessa conversa que a gente está tendo com Paulo, a gente já começaria a pensar um pouco. E a gente olharia e falaria assim, eu estou começando a entender algumas coisas. Inclusive, estou começando a entender porque quando eu estou muito ansioso, quando eu estou muito preocupado, nem no momento de oração eu consigo chegar. Nem sei o que eu vou pedir para o Senhor. Porque ao invés de eu deixar Deus conduzir a minha vida, eu estou exatamente querendo antecipar uma situação que eu não sei da qual vai ser. Porque quando a gente conversa, irmãos, com gente que sabe das coisas, e se a gente der ouvido, e principalmente homens e mulheres de Deus, quando a gente começa a dar ouvido, Deus começa a falar aos nossos corações, e a gente começa a passar por um processo de mudança de vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? É isso que a palavra de Deus faz na minha vida e faz na sua vida. E aí, nesse diálogo que eu estou propondo para vocês com o apóstolo Paulo, ele ainda continuaria falando algumas coisas para a gente. E umas coisas muito interessantes. A primeira coisa que ele falaria, olhando para mim e para você, ele diria da seguinte forma, olha, também não estou dizendo para você não ficar inquieto, não ficar ansioso, porque eu nunca passei por problema nenhum. Pelo contrário. Inclusive, essa carta, na qual escrevi na prisão. Eu tive que mandar um companheiro de ministério para Afrodito buscar dinheiro para poder me sustentar na prisão. Eu fiquei lá sem saber exatamente o que ia acontecer na minha vida daqui a uns dias. Mas mesmo assim, nessa carta eu escrevi a respeito de alegria, a respeito de esperança, a respeito do que o Senhor pode fazer na vida daqueles que estão sob prisão, ou estão em prisão. E não é só isso, diria o apóstolo Paulo para mim e para você. Inclusive, nesse momento, eu tive vontade de morrer. Vá lá. Abre lá em Filipenses, olha lá em Filipenses no capítulo 1, logo no início. Quando eu olho e viro lá no verso de número 22 e 23, quando eu falo para essa igreja, olha, a situação minha é tão crítica, que tem hora que eu quero morrer e estar com Cristo, mas não sei se é melhor eu estar com Ele, morrendo, ou se é melhor eu ficar com vocês e cuidando de vocês. Então, irmãos, quem está falando para mim e para você nessa noite, para a gente não ficar ansioso, inquieto, é uma pessoa que sabia exatamente o que era sofrer. Ou conhecia, inclusive, a incerteza do amanhã. E aí, Paulo continuaria falando comigo. E com você. Ainda no capítulo 1, você já não viu quando eu falo lá, dou um relato lá essas pequenas coisas que me aconteceram. Então, sabe o que é essas pequenas coisas que me aconteceram? Se você for lá em 2 Coríntios 11, 24 e 27, você vai entender exatamente o que são essas pequenas coisas. Naufrágio, açoite, prisão, perigo de vida, de dia e de noite, incerteza do amanhã, todas essas coisas. E esse homem, olhando para mim, olhando para você, vira e fala assim, não fica ansioso. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. E aí ele continuaria falando para mim e para você, inclusive quando eu estava, o apóstolo Paulo falando, quando eu estava vindo para a minha prisão romana, para a minha prisão em Roma, me puseram num navio de Alexandria. E eu falei, olha, essa viagem vai ser uma viagem turbulenta, essa viagem vai ser uma viagem não fácil, nós vamos perder coisas. Essa viagem, inclusive, a gente pode sofrer um naufrágio. E eu falei com toda a tripulação,
mas ninguém me deu ouvido. Mas depois, quando passou por um momento, passou por um determinado momento, que o mar começou a bater sobre o navio para lá e para cá, e toda a tripulação, inclusive os prisioneiros, quase 200 homens dentro daquele navio, sem comer há dias. De repente eu me ponho de pé, e viro para eles: olha, vocês deveriam ter me ouvido, vocês deveriam ter me escutado, mas vocês não me escutaram. Mas eu tenho hoje uma notícia para dar para vocês. E a notícia que eu dou para vocês nessa noite, hoje, é o seguinte: nenhum de nós vai morrer, porque o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, o anjo desse Deus me visitou e disse que nós vamos sair ilesos para o outro lado. Que interessante, né, irmãos? O homem prisioneiro, um homem que estava preso, dando esperança para quem estava junto com ele preso também. Dando esperança. E Paulo continuaria nessa conversa conosco, né? E a gente começaria a falar assim: eu estou entendendo, apóstolo Paulo, estou entendendo o que você está querendo dizer. Compreendi. Já sei o que você quer dizer. Então eu tenho que abandonar a ansiedade, eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que ficar tranquilo, mesmo com a situação, mesmo com a circunstância do jeito que está, eu preciso de fato ficar tranquilo, é isso que você está me dizendo. E ele diria assim: sim, é isso, mas eu tenho uma coisa a mais para dizer. Sabe isso que está perturbando o seu coração? Sabe isso que está te incomodando? Sabe isso que está tirando a sua paz? Sabe isso que está tirando o seu sono? Sabe isso que está tirando tudo aquilo que, às vezes, até a sua segurança? Eu tenho uma fala a esse respeito para você. E aí Paulo diria para mim e para você: leva isso diante de Deus, com súplicas e orações e ações de graça. Você já entendeu que você não pode ficar dividido. Você já entendeu que não pode ficar ansioso. Agora você traga isso, tudo que está te incomodando, tudo que está tirando a tua paz, e deixa diante de Deus. Mas não é só deixar diante de Deus, deixa com súplicas e ações de graça. Talvez eu e você diria para Paulo e falaria: mas eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Não, você não entendeu. Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando de uma outra oração. Eu estou falando de súplica. Quando você chega à presença de Deus, que você se derrama diante da presença de Deus, quando você se coloca diante da presença de Deus, e quando você suplica, e quando você suplica e faz com ações de graças, você tira todo o seu peso e coloca sobre ele. Tira todo o seu peso, todo o peso que está sobre os seus ombros, e coloca sobre ele. Aí você começa a compreender: eu estou entendendo, eu estou compreendendo, eu estou entendendo exatamente o que você está falando. E Paulo continuaria falando comigo e com você. O próprio Senhor Jesus, ele passou por essa experiência. O próprio Senhor Jesus, ao terminar de cear com seus discípulos, e depois de ter ceado com seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus 26, diz o texto, no verso de número 30, que tendo terminado a ceia, e foi uma ceia que Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, ia passar pelo que ele ia passar, e no verso de número 30, vai dizer que eles foram para o Monte de Oliveira cantando um hino. É uma expressão muito bonita, né, Ricardo? É uma expressão muito bonita. E eles foram para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Mas quando chega no Getsêmani, Jesus fala para aqueles homens: olha, eu estou com o meu espírito muito perturbado, angustiado, eu estou sofrendo. E alguns teólogos vão dizer que era por conta é óbvio, da iminência da sua morte, porque ele era homem, mas era Deus, 100% homem, 100% Deus, mas também por conta da experiência que ele ia passar na cruz, de pegar todo o nosso pecado e colocar sobre os seus ombros. E Jesus vai falar sobre isso, só que ele chega diante de Deus,
com súplicas e orações. O Filho de Deus, com súplicas e orações. E aí ele vai orar a Deus, ele vai clamar ao Senhor, e vai pedir, passa de mim esse cálice. E ao orar dessa forma, ele vai dizer assim, mas seja feita a sua vontade. Esse é o resultado da súplica e a oração, com ações de graças. Quando a gente chega suplicante diante do Senhor, com aquilo que está nos incomodando, com aquilo que está tirando a nossa paz, a gente olha para o Senhor, Senhor, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por esse aperto, não sei por quanto tempo vou aguentar, se pudesse encurtar isso, Senhor, por favor, faça isso, mas seja feita a sua vontade. Tu conhece todas as coisas, tu sabe de tudo, e tu sabe inclusive por que estou passando por isso. Diria apóstolo Paulo para a gente. Só que ele não falaria somente isso, ele inclusive ia contar uma experiência dele, inclusive na inauguração da igreja em Filipos, quando estava ele e Silas, foram lá para a cidade de Filipos evangelizar, encontraram uma serva de Deus chamada Lídia, vendedora de púrpura. Essa mulher se converteu, e ela convidou para que eles ficassem na casa dele por um tempo. E durante esse período que ele ficou lá, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, andava atrás desses homens de Deus, dizendo, esses homens que pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquilo incomodou Paulo. Paulo repreendeu aquele espírito imundo. Só que ao repreender aquele espírito imundo, a mulher dava lucro para vários homens, para várias pessoas. O que fizeram? Pegaram eles, levaram até o magistrado, foram açoitados, posto em prisão. Paulo deveria ter uma carteirinha de prisioneiro, né? Foram postos em prisão. E aí Paulo relatando, contando para a gente. Mas quando chegou por volta da meia-noite, estava Paulo e Silas na prisão. E aí eu fico imaginando o cenário. Silas e Paulo com o corpo todo doído, presos. E aí Silas olha para Paulo e fala assim, e aí Paulo, como é que você está? E aí Paulo, está doendo. Está doendo. Está doendo. E Silas falaria, está doendo também em mim. O que a gente faz, Paulo? Rapaz, a gente só tem uma coisa para fazer agora. Vamos orar e vamos cantar. Vamos orar e vamos cantar. Vamos orar e vamos cantar. E começaram a orar e cantar. Começaram a orar e cantar. E a Bíblia vai dizer que naquele momento as cadeias abriram. E quando as cadeias abriram, o soldado chegou para poder se matar, porque pensou que os prisioneiros tinham fugido. E de repente Paulo chega, não faça isso. E aí aquele soldado pergunta para ele assim, o que eu faço para ser salvo? E Paulo fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias! Um homem que estava na prisão. Um prisioneiro. Deixou a sua ansiedade, deixou o seu sofrimento diante dos pés do Senhor, com orações de súplica e ações de graça. As cadeias se abrem. Independente de qual for a prisão, elas se abrem. Quando você chega diante do Senhor, com orações de súplicas e ações de graça, as cadeias se abrem. As cadeias se abrem. E aí, nesse momento que a gente está conversando com Paulo, a gente fala assim, eu estou começando a entender tudo agora. Eu já sei qual é o posicionamento que eu tenho que ter. Eu já sei qual é o posicionamento como que deve ser a minha vida daqui para frente. Eu falo, que bom que você está aprendendo. Né? Paulo ficaria todo feliz com isso. Que bom que você está entendendo. Que bom. Isso é coisa de crente que vai crescendo, vai amadurecendo com o sofrimento, vai amadurecendo com a perseguição. Que bom que você está aprendendo. O que eu preciso saber mais agora? Diria eu para Paulo nessa noite aqui. Você precisa entender mais uma coisa. Você precisa entender o seguinte, que depois que você fizer isso tudo, depois que você deixar
toda a sua preocupação de lado, depois que você deixar os seus problemas diante do Senhor, com orações e súplicas e ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e guardará a sua mente em Cristo Jesus. E aí talvez isso daria um nó na minha cabeça e na sua cabeça, né? Porque eu poderia fazer, Paulo, tá bom, mas paz num tempo desse que eu estou vivendo, paz numa situação dessa que eu estou vivendo. E apóstolo Paulo viraria para mim e para você, peraí, você ainda não entendeu. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não estou falando de paz circunstancial. Nós começamos esse culto, o pastor Roberto Inácio começou a orar pela nossa nação. E devemos orar sim. Nós estamos na iminência de eleger um novo presidente, novos governadores. E todos que vão fazer nos próximos 4 anos vão estar exatamente no comando dessa nação. A igreja do Senhor precisa se prostrar e orar. Mas sabe, eu tenho visto uma discussão às vezes de extrema esquerda, de extrema direita, de centro, eu não estou te cerceando o seu direito de pensar nisso tudo, até porque eu também penso. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não é isso que vai dar segurança para o povo de Deus. Não é isso que vai dar segurança para a igreja do Senhor Jesus. O que vai dar segurança para o povo de Deus é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. A mensagem ainda está ecoando no meu coração, irmã Fernanda, de sexta-feira pela manhã. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis, eu sou Deus. Eu sou Deus. Salmo de número 46. Fica tranquilo. Fica calmo. Porque eu sou Deus, eu que estou no trono. Independente do presidente, independente do governador, independente da economia, independente de qualquer situação, eu estou no trono, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí Paulo continuaria falando para mim e para você. Você precisa entender que paz é essa que eu estou falando para você. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, verso 27, vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você quer ter paz? Quer ter paz? Ter relacionamento com o Senhor. Você quer ter paz? Em meio a tudo isso, tenha intimidade com o Senhor. Você quer ter paz? Em meio a toda essa tribulação, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Você quer ter paz? No meio disso tudo, ande com o Senhor. Ande com o Senhor. E aí eu, Alexandre, olharia, Paulo, de fato, agora estou entendendo. Não, mas eu ainda preciso te falar mais algumas coisas. Mas você não falou tudo, não? Não, preciso te falar algumas coisas. Ainda não terminei a conversa com você. E eu falei, tá, então me conta. Me diz aí, o que você tem mais para poder me dizer? Então, eu preciso falar umas situações para você. E qual situação é essa? E talvez Paulo até usaria, né, as falas do pastor Roberto. Sabe, mancebo? Né, falando comigo. Sabe, mancebo? Eu preciso dizer uma coisa para você. E está lá no verso de número 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você sabe o que é isso, irmãos? É a excelência da vida cristã. A excelência da vida cristã. Nós fomos transformados por Cristo. Nós estamos sendo transformados por Cristo. Então a nossa mente tem que ser diferente. Nossa forma de agir tem que ser diferente. Nossa forma de pensar tem que ser diferente. O que tem que habitar a nossa mente, o nosso coração, são pensamentos diferentes. Não pensamentos de vingança, não pensamentos de revidar, nada disso. Nós temos que pensar coisas, aquilo que Deus pensa para a minha vida e para a sua vida.
É isso que eu tenho que pensar, é isso que você tem que pensar. Sabe aquele WhatsApp que você abre de manhã, antes de você dobrar o seu joelho, antes de você pegar a sua Bíblia? Larga isso, pensa no que é bom. Sabe a televisão que você liga pela manhã para poder ver um noticiário? Você tem que ver o noticiário. Mas antes de fazer isso, sabe o que você tem que fazer? Dobra o seu joelho e vai orar. Vai falar com o Senhor. E é tudo aquilo que o Senhor começar a falar ao seu coração. Nisso você vai passar pensando durante o dia todo. Eu falei com a irmã Fernanda, ela trouxe uma mensagem aqui na sexta-feira pela manhã. E aquela mensagem ficou ecoando no meu coração. Eu estava aqui de manhã na sexta-feira. A mensagem que a irmã Fernanda falou, e essa palavra não saiu do meu coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sexta-feira o dia todo, isso ficou batendo no meu coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sábado o dia todo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E hoje inclusive, aquietai-vos e sabeis o que eu sou Deus. Meu pensamento está com Cristo, meu pensamento está com Deus. O meu coração e minha mente estão sendo guardados por Ele. Está sendo guardado por Ele. Está sendo guardado por Ele. E aí Paulo continuaria falando comigo para encerrar a conversa com o apóstolo Paulo. Ainda tem mais uma última coisa que eu preciso falar com você. E está lá no verso de número 9. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Modelo de vida cristã. O que você está ouvindo eu falar, diria Paulo para mim e para você hoje. O que você está ouvindo eu falar para você hoje, toda a minha trajetória de vida que eu lhe contei nessa noite, tudo isso que eu estou relatando para você, faça isso também, e o Deus de paz será com você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você já imaginou, meu irmão e minha irmã? Alguém olhar para a sua vida e falar assim, nossa, mas que coisa diferente no Alexandre. É diferente, ele age de maneira diferente, ele parece que tem uma paz na vida dele, as coisas estão acontecendo, e está caindo um negócio de um lado, e está caindo um negócio do outro lado, e ele está sempre reto, olhando para frente, olhando para o alvo, e caminhando, e falando com Deus. É isso que Paulo está falando. Exemplo de vida cristã. É isso que o mundo precisa ver na minha vida e na sua vida. É isso que o mundo precisa saber. Por que nós temos uma paz diferente? Independente se a gente tem dinheiro na conta, independente se a gente está empregado, independente do que a gente tenha nas nossas mãos, o mundo precisa saber que nós não nos baseamos nisso, mas nós estamos firmados no Senhor. É no Senhor. E a gente encerraria a nossa conversa com o nosso irmão Paulo nessa noite. Aqui. E agora a gente deve chamá-lo de apóstolo Paulo, porque ele é digno de todo respeito. Mas, irmãos, a gente aprende muita coisa nessa noite com essa conversa que nós estivemos. Uma das coisas que a gente aprende é que a gente não tem que ficar inquieto e ansioso. Se eu não tenho que ficar inquieto e ansioso, a gente tem que deixar isso tudo que está tirando nossa paz, tirando o nosso sossego, deixar diante de Deus. Mas a gente tem que chegar diante de Deus de maneira diferente. E a forma de chegar diante de Deus é com súplicas e ações de graça. E quando a gente toma essa postura, quando a gente começa a ter esse comportamento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a guardar o meu coração e a minha mente, o centro das nossas emoções, começa a guardar tudo isso em Cristo Jesus. E quando a gente começa a viver dessa forma, o mundo começa a entender que nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E aí Paulo terminaria essa conversa comigo, com você, da seguinte forma. Está lá no verso de número 10 e 13. Ora, muito me regozijei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Senhor Jesus, o meu Senhor. É esse que me fortalece. É esse que me fortalece e te fortalece.